grato a Deus por essa oportunidade. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Neemias, que nos concede essa oportunidade. Muito obrigado por confiar a mim esta oportunidade singular. Muito obrigado ao pastor Geraldo, presidente desse congresso e também desta igreja. Deus o abençoe. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, pois, o texto sagrado. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quem pode dar um glória a Deus por essa palavra nessa noite, se assente exaltando aquele que vive e que reina. O povo do glória a Deus já chegou aí, irmão. Eu gostaria de bastante da sua atenção, pois a palavra que Deus colocou em meu coração nessa noite é uma palavra bastante expositiva e cristocêntrica, que tende a trazer à nossa memória os primeiros, podemos dizer, missionários após a ressurreição de Cristo sobre a terra. Quem eu quero frisar aqui nesta noite, que foi um dos pilares da igreja primitiva, chamado de Pedro, Simão. Jesus é apresentado a ele por meio do seu irmão André. Em Mateus capítulo 10, foi levado por André. Em João capítulo 1, versículo 40, o seu irmão André o levou até Jesus. Em Mateus capítulo 10, Pedro, ele é escolhido para ser um dos 12 apóstolos. Em Mateus capítulo 8, versículo 14, Pedro, ele presencia o poder de Jesus ao ver a sua sogra ser curada. Em Mateus capítulo 14, o versículo 29, Pedro, ele marca a história, sendo o segundo e último homem a andar sobre as águas, marcando toda a nossa história. Até hoje, a medicina não consegue explicar ou até mesmo criar alguém capaz de andar sobre as águas sem boias nos pés, sem boias nos braços e sem algo que venha o fazer andar ou flutuar sobre as águas. Normalmente, apenas Pedro e Jesus foram os únicos a andarem sobre as águas. Em Mateus capítulo 16, verso 16, Pedro, ele é o único a saber quem Jesus é em sua realidade. Quando Jesus, ele olha para os discípulos e os questiona dizendo: quem o povo está dizendo que eu sou? Uns olham para Jesus e uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Mas Pedro, levantando a sua mão, ergue a voz a Jesus dizendo: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que esta revelação traga a nós por meio de Pedro? Quando Jesus diz para ele: tu, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Eu quero que você abra bem os seus ouvidos para entender o que eu vou lhe dizer agora. Ou porque que Jesus, ele está acima desses profetas que ele está sendo comparado.
Porque Elias foi alguém de grande valia, equiparado a nós como um profeta valente que não dá o braço a torcer, mesmo quando a sua vida ela é colocada em risco. Jeremias foi considerado o profeta chorão, por dizer nas lamentações que a sua cabeça se tornou como torrentes de água para chorar pelo povo. João Batista foi um grande que preparou o caminho, a voz que clamava no deserto. Nós louvamos a Deus pela vida de João Batista, mas eu convenho aos senhores dizer nesta noite que Elias foi um grande homem de Deus, sim, mas Elias não perdoava pecado. Jeremias foi um grande profeta e lamentador, mas Jeremias também não perdoava pecado. João Batista foi um grande profeta e levou multidões a descerem as águas, mas João Batista também não perdoava pecado. Agora o Cristo que está sendo apresentado, dizendo que é pela boca de Pedro, que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Quando João Batista o encontrou à beira do Jordão, ele abriu a sua boca e disse: é esse que eu estou dizendo, aquele que antes de mim ele já era, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Porque João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Jesus ele tem a sua grandeza. E quando Pedro ele diz isso, o versículo seguinte de Mateus 16, versículo 22, a Bíblia vai dizer que Jesus ele censura a Pedro, porque quando Jesus ele está dizendo que vai descer a cidade, Pedro olha para Jesus e diz: mestre, não faça isso, tenha dó de ti. Quando Jesus escuta isso, a Bíblia diz que Jesus se volta para trás e diz aquele que estava usando a Pedro: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Irmão, a gente consegue compreender aqui dentro que quem está pronunciando a fala é a pessoa de Pedro, mas Jesus não se pronuncia a Pedro, Jesus se pronuncia àquele que está confundindo a Pedro. Como assim, pregador? Jesus ele estava retirando a Satanás, porque Jesus não precisa de Satanás. Agora de Pedro, Pedro seria de grande valia na obra de Deus. Olhe para mim aqui nessa noite. Quando Jesus te encontrou, ele não olhou para você e se pronunciou a você primeiro. Ele retirou aquele usurpador que estava usurpando a tua casa e disse para ele: arreda, Satanás. Porque, pregador, Jesus estava dando uma ordem de Satanás: eu não preciso, agora Pedro é meu e eu não vou abrir mão dele. Para trás de mim, Satanás. Em Lucas capítulo 8, versículo 51, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele consegue se tornar agora um dos mais chegados de Jesus. Quando Jesus coloca todo mundo para fora da casa de Jairo e chama Pedro, Tiago e João e diz: entra. Pedro vai vivenciar a ressurreição da filha de Jairo. Eu quero que você guarde esta palavra comigo. Diga: Pedro vai vivenciar, vai presenciar a ressurreição da filha de Jairo. Oh, glória a Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Pedro testemunha a transfiguração de Cristo. Em Mateus capítulo 17, o versículo 27, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele fisga um peixe com moeda na boca para poder pagar o tributo que devia ao governo. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, Jesus ele prega, e logo após que ele prega, a Bíblia vai dizer que Pedro agora ele questiona Jesus acerca do perdão. Ou seja, Pedro ele é alguém tão excelente em prestar atenção naquilo que Cristo está dizendo, que ele não só ouve, mas ele pergunta como praticar aquilo que o mestre está pregando. Em João capítulo 13, versículo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus ele pega uma bacia
bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele olha para Jesus e diz: no meu pé o Senhor não vai botar a mão. A Bíblia vai dizer então que Pedro agora olha para Jesus e está pronunciando isso quando Jesus diz a ele: Pedro, se eu não fizer isso, tu não terá parte comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus agora ele é surpreendido, porque Pedro ele não só estica os pés, mas Pedro também estica os braços, dizendo: Senhor, já que é para o Senhor lavar, então lava o corpo inteiro. Oh, glória a Deus. Pedro estava dizendo para Jesus: olha, eu não quero que o Senhor só lave os meus pés, se os meus braços também estiverem puros. Sabe por quê? Pedro ele é alguém que tem um comportamento temperamental. Pedro é alguém que tem um comportamento explosivo. Mas Pedro também é alguém que sabe atrair com toda a excelência a presença de Cristo para a sua vida. Quando Pedro ele estica as mãos, Jesus diz para ele: ô Pedro, o teu resto está limpo, eu só preciso de lavar os pés. Sabe por quê, Pedro? Na sequência, aquele que é o maior é aquele que está sentado na mesa, e o menor é aquele que serve. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, eu não vim a esse mundo para ser servido, eu vim a este mundo para servir. Oh, glória a Deus. E se a igreja aprende com Jesus, a igreja vai entender que a igreja não está na terra para ser servida, a igreja está na terra para servir a quem precisa. Oh, glória. Em Mateus capítulo 26, o versículo 31, a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele avisa Pedro dizendo: ó Simão, ainda esta noite, antes do cantar do galo, 3 vezes tu me negarás. Pedro bate no peito e diz: eu não, Senhor, eu nunca te negaria, eu nunca faria isso contigo. Em Mateus capítulo 26, versículo 37, Pedro estava no Getsemane, foi à parte para orar com Jesus. E o livro de Marcos vai dizer que quando Jesus ele volta da sua oração no monte do Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele se refere a Pedro no livro de Marcos, dizendo: Pedro, nenhuma hora podeis vigiar comigo, vigiai e orai, porque na verdade o teu espírito está pronto, mas a tua carne ela é fraca. Jesus se volta e diz aos seus discípulos: é chegada a hora em que o Filho de Deus seja entregue nas mãos dos pecadores. A Bíblia então vai dizer que quando lá vem Judas e companhia limitada, Pedro saca uma espada e mete na orelha de Malco. Jesus diz para ele: Pedro, guarda a espada. E em um ato de tamanha bondade, Jesus coloca a orelha do moço no lugar. Em Marcos capítulo 14, versículo 68, Pedro ele nega Jesus e depois se arrepende amargamente. Pregador, qual é a diferença entre Pedro e Judas? Nenhuma. Ambos traíram, ambos negaram, mas o pequeno detalhe é: Judas teve remorso e não arrependimento. Agora Pedro se arrependeu e com seu erro ele aprendeu que não deveria voltar a repetir, mesmo que a sua vida estivesse em risco. Eu quero nessa noite abrir um parênteses e dizer para alguém aqui nesse lugar: não tenha remorso daquilo que você fez, tenha arrependimento na tua alma. O remorso te faz chorar e voltar à mesma prática. O arrependimento te mostra a aprender com o teu erro e tampar a brecha que estava aberta. Oh, glória a Deus. O livro de João capítulo 20, a Bíblia vai dizer algo interessante, pastor Felipe. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena e Marta, elas estão voltando do sepulcro de Jesus, pastor Cláudio Calais. E quando elas estão voltando do sepulcro de Jesus, enviada pelos anjos dizendo: avisai a todos que ele já está vivo. Avisa Pedro, avisa João e avisa todo mundo. A Bíblia vai dizer então, a Bíblia diz, irmão, no livro de João capítulo 20, versículo 6, que os dois estão correndo rumo ao sepulcro de Jesus. E a Bíblia vai dizer que em dado momento, João, ele ultrapassa Pedro, o deixando para trás.
Mas o que me chama a atenção, pastor Geraldo, é que quando João, ele chega na beira do sepulcro, ele não entra, ele se inclina na ponta dos pés e olha para dentro. Quando Pedro ele chega tempo depois, a Bíblia diz que Pedro ele já entra com tudo. Dá licença, cadê meu Senhor? Cadê meu mestre? Aonde está o meu rabi? Pregador, o que o Senhor tem que dizer com isso? Eu vim para lhe dizer que na corrida cristã vai ter muita gente que vai te deixar para trás, mas quem vai definir quem será você no final é tu mesmo. Na vida vai ter dois tipos de pessoa. Vai ter gente que fica na beira e gente que entra para poder conferir. Cadê ele? Aonde minha light? Leva a cara súria da ramanaia. Pega na mão de alguém que está do teu lado, irmão, e diga para ele: vai ficar na beira ou vai entrar para procurar ele? Ela é Márcia. Jesus está presente aqui nesta noite. Há dois tipos de gente: a quem fica na beira e a quem entra para conferir. A Bíblia Sagrada então vai dizer que agora Pedro ele volta, e depois se Jesus aparece a eles a uma vez, Pedro ele ainda está tão entristecido que Pedro ele vai retornar à sua função antiga. Pedro, no livro de João, no findar do seu livro, a Bíblia vai dizer que Pedro ele olhou e disse: vou pescar. Pedro ficou tão desiludido, Pedro ele ficou tão entristecido, que Pedro está retornando para o lugar aonde Cristo o encontrou. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite: à beira do mar já não te cabe mais. Aquilo que você fazia antes já não serve para você mais. A Bíblia vai dizer que os discípulos pescaram a noite inteira, e ao raiar do sol, lá vem Jesus na beira da praia e pergunta: ei homens, tem algo de comer aí? E eles, não sabendo que era Jesus, respondem dizendo: nós não pescamos nada. Jesus então olha e diz: então vai, lança a rede do teu lado direito. Quando eles lançam a rede, pegaram 153 grandes peixes, de maneira que tiveram que chamar outros barquinhos da praia para poder levantarem. A Bíblia vai dizer então que eles percebem que era Jesus, e agora em uma conversa com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai responder de novo: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha para cá, o Pedro antes do Calvário nega 3 vezes. O Pedro depois do Calvário é capaz de olhar para ele e dizer: eu te amo e vou apacentar as suas ovelhas. Jesus agora dá os últimos ensinamentos, e em Atos capítulo 1, ele agora aparece a cerca de 500 crentes, e ele agora está dizendo aos seus discípulos: olha, não vos ausentai de Jerusalém, até que do alto seja cumprida a promessa do Pai, e recebereis poder quando desceres sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguém olha para ele e diz: Senhor, nesse tempo tu restaurarás o reino de Israel. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e diz: não pertence a homem, mas sim ao Pai que está no céu saber o tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia então vai dizer que eles agora estão aguardando, e em Atos capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia vai dizer que todos estes preservavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em Atos capítulo 1, Pedro agora ele ainda sente
sente a necessidade de colocar no lugar de Judas alguém para compor os 12. Motivado, ele agora lança sorte, e a sorte cai sobre Matias. Em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo ele desce, e depois que o Espírito Santo ele desce, a Bíblia vai dizer que Pedro, agora cheio de autoridade, ele vai pregar ao coração do povo o texto de Joel. E quando ele prega o texto de Joel capítulo 2, a Bíblia vai dizer no versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos, para poder receber também desta virtude? O versículo 41 vai dizer que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, o versículo 47 vai dizer: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu estou passando por aqui para que você entenda a trajetória de uma igreja que está incomodando um sistema. Diga para quem está do teu lado: uma igreja que não incomoda, ela não se parece com o caráter de Cristo. Em Atos capítulo de número 3, Pedro ele cura um paralítico que há 40 anos ele era paralítico, e há alguns anos ele já era colocado na beira do templo chamada Formosa. Em Atos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e creram, e chegaram o número desses homens a quase 5.000. O versículo de número 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes aos principais dos anciões do povo de Israel. E o versículo de número 11, o 12 e o 13, e eu finalizo o capítulo 4, vai dizer: e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, eu imagino pastor Cláudio Calais, Anás olhando para Caifás e dizendo: peraí, tem algo de errado nesse negócio. Olha para cá para você entender o que eu vou dizer agora. Esses homens têm alguma faculdade? Vão responder: esses homens têm algum estudo? Vão responder: também tem não. E olha o que vai dizer o 13. Então eles, vendo a ousadia que Pedro e João, e os informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Irmão, isso aqui é maravilhoso demais. Quem olhava para você e vê você hoje cheio de ousadia, mudou a vestimenta, está no 16º Congresso dos Ceifeiros Missionários, bonito e vistoso, falando como alguém que já frequentou doutorado, e alguém está olhando e está dizendo: mas aí letrado, não cursou nem a 5ª série, mas fala bonito. Esta é a prova de que ele esteve com Jesus. Sabe por quê? Que a igreja ela é o melhor lugar para se estar, porque a igreja é o lugar onde tem toda a qualidade de gente. Aqui tem ex-traficante, aqui tem ex-prostituta, aqui tem ex-usuário de droga, aqui tem ex que fazia um monte de coisa, mas depois que a graça olhou para ele, ela decidiu jamais abandonar. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Quem olha para você hoje diz: só pode ser da igreja dos crentes, porque para falar nessa ousadia, para falar nessa língua, sem mesmo ter cursado a 3ª série, tem que ser da igreja dos crentes mesmo. Por que, pregador? Porque aqui, irmão, aqui fala quem tem estudo, fala quem não tem. Aqui fala quem trabalha no campo, fala quem tem mestrado. Aqui fala quem é grande, fala quem é pequeno. Na igreja não tem separação. A igreja de Cristo é unida, cada célula é seu membro, para formarmos ambos
o corpo de Cristo, Jesus que morreu no Calvário. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Cate a mão de quem está do teu lado e diga para ele: antes de você encontrar com Jesus, não era nada, falava mal, vestia mal, andava mal, não era ninguém. Encontrou com Jesus, mudou a veste, mudou a fala, mudou o comportamento. Eles são crentes. O dono da igreja está chegando aqui para dizer para alguém: ninguém mexe com o que é meu. Depois que Pedro é liberado, sem ter acusação alguma para castigá-los, a Bíblia vai dizer que eles voltam para casa e orando. A Bíblia vai dizer no versículo 31 que moveu-se o lugar aonde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que eles agora deitam os paralíticos, os coxos, os cegos, os atormentados de espírito, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse para os tocar. Em Atos capítulo 5, o versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que eles agora foram soltos da prisão. A Bíblia vai dizer que eles guardaram eles na prisão para os apresentar no outro dia. Mas quando os prenderam, que viraram as costas, o céu entrou em ação para libertar. Quando chegaram pela manhã, a porta do cativeiro estava fechada, mas o cativeiro estava vazio. Eu vou dizer de novo para que se alguém entende o que eu estou dizendo. A porta do cativeiro estava fechada, os soldados estavam no mesmo lugar, mas o cativeiro estava vazio. Ninguém prende uma igreja que ora. Ninguém prende uma igreja que tem compromisso com o céu. Te prende, te tranca, mas no raiar do dia o cárcere está fechado, o soldado está lá, mas está vazio. Pregador, e aonde Pedro e João estavam? No templo. Ensinavam a todos. O versículo 38 vai dizer que agora digo-vos: dai da mão destes homens. Irmão, o conselho do Sinédrio se levantou para querer matar esse povo, querendo os castigar. A Bíblia vai dizer que Gamaliel se levantou. Olha a palavra de Gamaliel, pastor Neemias. A Bíblia vai dizer que Gamaliel, ele disse: olha, já levantou muita gente balela aí, arrastou a multidão, eles morreram, acabou. Deixa eu dizer uma coisa: se esses não forem de Deus, morrerão também como os outros. Olha o que Gamaliel vai dizer. Mas se esses forem de Deus, nós homens nos acharemos pelejando contra Deus, e de maneira alguma poderemos pará-los. Aliás, só tem meia dúzia que está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Irmão, eu não estou falando que é Pedro que está dizendo, eu estou falando que é Gamaliel. Gamaliel é membro do Sinédrio. Gamaliel é considerado aqui inimigo da igreja, mas o inimigo está abrindo a boca e está dizendo: se é de Deus a gente não consegue matar. Se é de Deus a gente não consegue exterminar. Irmão, entenda uma coisa: nunca vão conseguir acabar com os crentes, porque crente é igual capim. Quem trabalha na roça vai entender o que eu estou dizendo. Você joga veneno, você bota fogo, você faz o que for, vem um pouquinho de chuva, já está brotando de novo. Ninguém para, ninguém abafa. Eleme assim, daramacandarabia.
Sabe por quê que não conseguem acabar com a igreja? Porque a raiz da igreja, Felipe, não está na terra. A raiz da igreja, Gustavo, não está na terra. Quando João ele tem a visão do céu, no livro de Apocalipse, o anjo apresenta para ele dizendo: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Não para. A raiz da igreja está lá em cima. Vão cortar galho, vão arrancar fruto, vão derrubar folha, mas quando podarem no talo, a raiz da igreja faz brotar de novo. Em Atos capítulo 6 é se levantado Estevão, e a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6, o versículo de número 10: e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras e blasfemas contra Moisés. Aprenda uma coisa, irmão. Quando alguém não consegue fazer como você faz, ele vai querer te abater mesmo. Aliás, em Atos capítulo 5, o versículo de número 41, a Bíblia está dizendo que os discípulos se alegraram a serem castigados pelo nome de Jesus. Em Atos capítulo 7, capítulo 6, estão se levantando contra a vida de Estevão por não conseguir combater a ousadia com que ele falava. Entenda, alguém que não consegue crescer como você está crescendo, alguém que não consegue obter o nome que você está tendo, a intenção dele vai ser sempre inventar calúnia para poder tentar puxar o teu tapete. Mas entenda uma coisa: quem está compromissado com o céu sofre com um sorriso no rosto. É crente mimimi, que não pode falar nele, ele quer pular fora. Aonde você for, vai ter gente que vai te julgar, vai ter gente que vai falar mal da tua roupa, vai ter gente que vai falar mal da tua voz. Mas discípulo que é discípulo está sendo açoitado e dizendo: oh glória, estou sendo castigado como ele foi. Eles se levantam contra Estevão. A Bíblia vai dizer que Estevão ele prega, e o sermão de Estevão ele é extenso. Quando Estevão acaba de pregar, rangiram-se os dentes contra ele, e ele, em um ato de fé, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu que o céu se rasgou e teve uma visão. E na visão de Estevão ele viu Jesus assentado à destra de Deus. Era o céu dizendo para Estevão: Estevão, deixa te matar isso aí, Estevão, porque, Senhor, tua passagem já está selada, vem embora. Porque, Senhor, tua passagem está selada, vem embora. Irmão, quem quer ficar na terra é gente que está com o coração na terra. Quem está com o coração no céu é porque seu tesouro está lá. Vamos embora. A Bíblia diz: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Crente nhenhenhé que não pode tocar nele, que está tocando no ministério dele, é a gente que está apaixonado com a terra. Crente Estevão, não mata, mas me devolve para minha casa. Lá foi Estevão. Estevão foi morto. Quando Estevão ele é morto, as suas vestes são jogadas aos pés de Saulo. Saulo persegue a igreja, e
Na perseguição de Saulo, Jesus o alcança. A Bíblia então vai dizer que, agora, no capítulo de número 9, a Bíblia vai descrever a conversão de Saulo. No capítulo de número 9, versículo 32, a Bíblia está descrevendo que Pedro agora, ele vai curar a Enéas. Lembra que eu te falei para guardar o que Pedro viu na casa de Jairo? Quando ele é acionado para ir a Jope, porque a irmã Tabita tinha morrido. A Bíblia vai dizer que Pedro tirou todo mundo para fora e ficou sozinho com ela lá dentro. Pregador, o que é isso? Pedro, ele é alguém que vê e aprende com os atos de Jesus. O capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele prega para o centurião Cornélio. No capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer então que Pedro, ele se justifica à igreja, porque pregou aos gentios. O capítulo de número 12, a Bíblia está dizendo que Herodes Agripa I, o neto de Herodes Magno, ele agora está perseguindo a igreja, matando a espada a Tiago. E quando ele viu que isso agradou ao povo, ele mandou prender também a Pedro. Olha para cá, irmão. E aqui a gente caminha para poder finalizar. Quando eu olho para Herodes matando Tiago e prendendo também a Pedro, porque isso agradou ao povo. Herodes, ele está com uma missão: tentar paralisar o crescimento da igreja que o está incomodando. Herodes está com uma missão: tentar cortar a cabeça da igreja. Mas eu já disse aqui que a raiz da igreja está em cima e os seus galhos estão ainda vivos sobre a terra. Quando Herodes, ele manda prender também a Pedro, a Bíblia vai dizer que a igreja, ela não se desespera. E aqui, senhoras e senhores, me permita lhe dizer, uma igreja que vive em uma atividade plena de oração, ela não se desespera. Porque a igreja sabe que um grito na rua é vazio, mas um quarto fechado de oração consegue mover o dono do universo. Não, agora quem não gosta de oração vai fazer o bico. Deixa eu te falar um negócio aqui. Quando eu olho para essa igreja, eu percebo que desde o início a igreja, ela está crescendo, mas a igreja não deixa de orar. Cada capítulo que a gente lê até Atos capítulo 12, é a igreja orando e a igreja crescendo. É a igreja crescendo e a igreja orando. É a igreja orando e a igreja crescendo. Porque, pregador, quem não mantém contato com o dono da vida, jamais vai dar vida para quem está do teu lado. Quem não mantém contato com o dono da igreja, jamais vai dar transformação de vida a alguém. Por quê? Porque o poder que transforma o mundo é aquele que vem através da oração. Porque é a oração que traz o Espírito Santo para perto. E a Bíblia vai me dizer que o único responsável capaz de trazer o coração do pecador ao quebrantamento é o Espírito Santo. E aqui lá vai para quem quer comer Bíblia nessa noite. Uma igreja que ora é uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, o pecador entra todo cheio de imundícia, mas ele sai totalmente sarado, porque a igreja está cheia. Uma igreja que se parece com Cristo, que anda no que Cristo disse, que faz o que Cristo nos ensinou, ela tende a ser perseguida, ela tende a ser humilhada, ela tende a ser despida. A igreja, em certos momentos, tem até alguém que consegue ser abatido, mas destruir a igreja ninguém consegue. Olha para cá. Abateram gente que estava do teu lado, mas não conseguem destruir a igreja. Uma igreja que faz o que Cristo fazia,
Uma igreja que anda nas pegadas de Jesus é uma igreja que sempre será perseguida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja que é perseguida e anda em uma atividade de oração, eles nunca conseguirão destruí-la. Porque quando Pedro foi preso, a Bíblia vai dizer que a igreja, eu imagino olhando um para o outro e dizendo: Pedro está preso. Só quem é pentecostal vai dar glória no que eu vou dizer agora. Pedro está preso. Nós perdemos o nosso mentor. Alguém se levanta na multidão e diz: pois é, Pedro está preso, mas a gente está livre. Ô irmão, melhora esse negócio aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Tem Pedro que está preso aqui, Papa, mas você saiu para o 16º Congresso Ceifeiros da Última Hora livre. Olha aí para tua mão, não tem cadeia prendendo. Olha aí para o teu interior, não tem vício te prendendo. É Deus olhando para você e dizendo: tem Pedro que foi preso, mas você nessa noite está livre. E a intenção de quem está livre não é lutar para ser preso. A intenção de quem está livre é fazer de tudo para tornar aquele que está preso livre de novo. E a igreja entendeu que sair para a rua, botar a bandeira na mão, erguer espada e ir contra quem prendeu não ia adiantar em nada. A igreja olhou e disse: já que não dá para sair para a rua, já que não dá para poder fazer nada, a gente vai fechar a porta da casa e nós vamos orar em favor da vida de Pedro. Eu estou sentindo uma coisa do céu aqui nessa noite, e o Espírito de Deus está me dando algo para profetizar nessa noite. Enquanto a igreja em Papa está orando nesse exato momento, Deus está movendo o cativeiro de Pedro aqui nesse lugar. Enquanto a igreja em Papa coloca glória a Deus na boca, sapato para marchar no pé, para poder clamar em favor da vida de alguém, Deus está movimentando cadeias aqui nessa noite. Eu não vim pregar para gente que olhou para quem caiu, que olhou para quem está preso e disse: acabou. Eu vim pregar para uma igreja que olhou para Pedro e disse: você resgatou muita gente, agora é a hora de nós te resgatarmos. Com a nossa força nós não podemos nada, mas nós vamos chamar nosso dono. Dá para dizer para quem está do teu lado, só animado ele aí: chama teu dono, chama teu pai. Felipe, a igreja tem que entender que ela tem que ser igual criança. Quando sofre bullying na escola, quando alguém quer bater ela na rua, ela não vai brigar com a própria força. Ela diz: você me bateu, você me xingou, você fez isso comigo, mas eu vou lhe chamar meu pai. Não, irmão, melhor isso aí, irmão. Eu estou dizendo para você chamar teu pai. Eu não estou dizendo que você está... Eu não estou dizendo que você está chamando mais um ogã pé de chinelo. Eu não estou dizendo para você que você está chamando mais um Exu que não pode nada. Eu estou dizendo para você que no barulho do teu glória e na oração que sai da tua boca, você está chamando o dono. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: está na hora da gente guerrear, está na hora da gente batalhar. Ergue a tua voz, bota glória a Deus na tua boca, enquanto a igreja adora Deus. Eu ouço barulho de cadeias sendo quebradas agora. Satanás está perdendo o campo de batalha. Deus está movimentando. Enquanto a igreja adora, Ele visita. Enquanto a igreja glorifica, Ele cura. Enquanto a igreja adora, Ele salva. Enquanto a igreja ora, Ele batiza. Aonde está a igreja? Chama por Ele, chama por Ele. Chama, chama, chama. Manda a glória para cima. Vai chamando o nome dEle. Chama teu Pai. Teu Pai que é grande. Teu Pai que é poderoso. Teu Pai que é
santa. Tem crente que veio para esse congresso dizendo: é meu último congresso. O céu está bradando e está dizendo: a igreja orou, tua cadeia caiu, você não vai parar. Recebe renovo aí, vai. Recebe renovo de Deus. Olha para cá. Pedro está preso e a igreja está livre na casa orando. Eu não estou falando do Antigo Testamento, estou falando do Novo. E eu estou falando ainda depois de Atos 2. Eu estou falando de crente agora que fala em outra língua. Eu estou falando de gente que está com experiência nova com o Espírito. É produto altamente inflamável. Deu glória, ele pega fogo. Eu estou falando de uma igreja que está totalmente cheia. Os crentes estão orando. Os crentes estão clamando. A porta da casa está fechada. Lamaia. Calemanácia. A igreja em Ipaba tem um recado para dar para o adversário nessa noite. Nós hoje estamos fechando a porta para poder guerrear. A igreja está orando, a igreja está buscando. Quando no céu algo começa a acontecer, alguém que estava sentado no trono se levanta, olha para o anjo e diz: desce lá. Qual é o endereço, senhor? A prisão de Antônia. Para quem, senhor? Pedro. Vai lá. A igreja não está sabendo, mas Deus está operando. Nem sempre você ver, nem sempre você saber é sinal de que Deus está fazendo. A igreja está com a porta fechada orando e Deus está agindo do lado de fora. A Bíblia vai dizer que o anjo, ele desceu na prisão. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, levanta-te. Quando Pedro levantou, a Bíblia diz que caíram as cadeias da sua mão. A Bíblia então vai dizer que o anjo agora vai dizer para ele algo interessante, Felipe. A Bíblia vai dizer que o anjo olhou para ele e disse: cinge a sandália do teu pé. E aqui eu finalizo. Pastor Neemias, quando o anjo está dizendo para Pedro: cinge a sandália do teu pé, o senhor há de concordar comigo que 80% do ministério de Pedro estava sobre os seus pés. Quando o anjo do Senhor olha para Pedro e diz: cinge a sandália dos seus pés, o anjo do Senhor estava dizendo para Pedro: a prisão não é teu lugar. Cinge a sandália do teu pé. Está na hora de você voltar a ser quem você era. Eu tenho uma mensagem para alguém aqui nessa noite. O grito do céu para você é: cinge a sandália do teu pé, aperta bem ela. Está na hora de você voltar a ser quem você era. Tem gente aqui que profetizava, não profetiza mais. Tem gente aqui que falava língua estranha, não fala mais. Tem gente aqui que tinha dom de visão, não tem mais. Tem gente aqui que pregava, não prega mais. Tem gente aqui que cantava, não canta mais. A ordem do céu é: aperta a sandália. Fica de pé no teu lugar, fica. A ordem do céu para você é: aperta a tua sandália. Está na hora de você voltar a ser quem você era. Pega na mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: depois desse 16º congresso, você vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a marchar, vai voltar a profetizar,
vai voltar a falar em outras línguas, os demônios vão voltar a te respeitar, Satanás vai voltar a ter medo de você, a tua casa laititéria, calemamácio, calemandarabaxúria, edalabaxuriteriabaia. O céu está informando para alguém aqui nessa noite: pega a tua sandália, volta. Olha lá, crente sendo renovado em língua estranha. Tem gente aqui que não fala língua estranha tem muito tempo. O céu está dizendo: recebe renovo para você voltar a ser quem você era. Tem muita gente aqui que não tinha dom de visão. O céu está abrindo agora. Veja! Recebe a glória. Pega fogo aí, pega. Pega fogo aí, pega. Pega fogo aí, pega. Pega a tua sandália de volta aí, pega. Pega a tua capa de volta aí, pega. É noite de renovo. Perguntasse aqui em nosso meio: tem alguém que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Eu quero perguntar se aqui em nosso meio tem alguém que quer retornar para o Evangelho. Levante a sua mão e nós queremos orar por você agora. Não posso estender porque o horário está findando. E eu pergunto mais uma vez se em nosso meio tem alguém. Nos poucos minutos que me restam, eu também gostaria de perguntar se tem alguém em nosso meio que hoje sabe que se encontra totalmente preso e está. Eu sei que você é crente, eu não estou falando de quem está afastado, estou falando de crente que hoje quer olhar e dizer: pregador, eu preciso apertar a sandália do meu pé de novo. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você agora. Eu estou falando de crente, irmão. Eu tenho mais 2 minutos e eu pergunto se aqui nessa noite tem algum corajoso que quer sair daqui hoje com espada erguida, com capa nas costas e sandália apertada. Tem alguém em nosso meio? Se tem, não quer que o Senhor lhe prepare outra oportunidade, oremos. Pai, nós te glorificamos nessa noite porque Tu és santo, fiel e poderoso. Pai, não há outro igual a Ti na batalha, Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Pai, que nessa noite, meu Deus, que a Tua palavra que foi ministrada, o ladrão da semente não venha roubá-la, Senhor. Pai, mas aonde nesta noite houver um Pedro totalmente acorrentado, Senhor, pelas garras de Herodes, Pai, eu sei que enquanto a igreja está orando, o Senhor está mandando um anjo para libertá-lo agora. Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que a igreja de Ibaba em concordância ora ao Senhor mais uma vez, te agradecendo, porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel e o Senhor é poderoso. E se tem alguém que ora com fé nessa noite, coloca um grito de glória a Deus na tua boca e adore ao Senhor.